Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Alexandre Pereira da Godoy e hoje eu vou apresentar para vocês a linha HT de grande porte. Pessoal, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí no canal, já deixa o seu like, ativa o sininho para receber notificação dos próximos vídeos, confere os outros vídeos que a gente tem no canal, a apresentação das outras linhas e é isso aí, bora pro vídeo. Galera, então a linha HT da Godoy é onde a gente tem as maiores potências de inversores hoje no mercado. A gente vai ter modelos de 75, 80, 100, 110, 120, 136, 225 e 250 kW, que hoje é o nosso maior inversor. Então vai de 75 a 250 kW. A gente vai ter de 10 a 12 MPPTs nessa linha. Então os modelos de 75, 80 e 100 kW tem 10 MPPTs e depois os modelos de 110, 120, 136, 225 e 250 kW tem 12 MPPTs. Então tem uma quantidade bastante grande de MPPTs nesses inversores. Com relação à tensão de entrada, pessoal, os modelos de 75 até 136 kW são todos 1.100 volts de entrada CC. E já os modelos de grande porte de 225 e 250 kW são os modelos 1.500 volts CC, pessoal, ou seja, a gente consegue fazer strings mais longas nesses inversores de grande porte, que na verdade são voltados aí para usinas de mini geração e até mesmo usinas centralizadas. Já com relação à tensão de saída CA dos inversores, pessoal, os modelos de 75 até 120 tem saída CA 380 volts, ou seja, o convencional. Depois a gente tem o modelo de 136 kW, que vai ter saída CA de 500 volts, já é voltado para uma aplicação onde a gente não tem carga consumidora no sistema. E os modelos de 225 e 250 kW daí já são focados realmente para usinas com saída CA de 800 volts. Esses inversores, pessoal, eles têm limite de corrente de entrada de 30 amperes por MPPT, sendo que em cada MPPT a gente tem duas entradas de string, ou seja, a gente consegue usar ou duas entradas de 15 amperes cada, ou apenas uma entrada do inversor de até 30 amperes. Ou seja, a gente pode usar módulos nesse tipo de inversor de até 600 watts, 700 watts, ou seja, módulos de até 30 amperes se a gente usar só uma entrada de cada MPPT. Se a gente usar as duas, 15 amperes em cada entrada de cada MPPT para ficar dentro do limite de 30. Se a gente usar só uma entrada de cada MPPT, a gente pode colocar uma string de até 30 amperes. Então dá para usar aí módulos de alta potência nesses inversores. No começo de 2022, pessoal, essa linha vai receber uma atualização para 40 amperes, ou seja, a gente vai conseguir colocar até duas strings de 20 amperes nas entradas de cada MPPT. Galera, esses inversores da linha HT, eles têm ventoinhas para fazer o resfriamento. Então aqui um resfriamento inteligente, a gente tem 6 ventoinhas nesses inversores, elas ficam na parte inferior do inversor jogando o ar para cima para acelerar o resfriamento, assim a gente consegue ter uma maior eficiência do inversor. Ele aguenta até 45 graus de temperatura ambiente antes de começar a perder eficiência por temperatura. Além disso, a gente consegue estender a vida útil do equipamento. Então o maior inimigo de um inversor fotovoltaico é o calor. Quanto mais frio ele trabalhar, maior ele tende a durar. Por isso que a gente usa ventoinhas de altíssima qualidade nesse tipo de inversor para garantir o resfriamento adequado. Com relação à parte de proteção, pessoal, essa linha também é bem completa, já vem com as proteções CC integradas, ou seja, já tem DPS tipo 2 integrado na parte CC. Então ele já tem as chaves seccionadoras também integradas, a gente pode ver aqui na parte inferior do inversor. E ele tem um design que é sem fusível. Como a gente tem apenas duas entradas para cada MPPT, a gente não precisa ter fusível para cada entrada. Então, fusível vai ser necessário somente quando se tem 3 ou mais strings em paralelo, que seria num caso de um MPPT que tivesse 3 entradas. Aqui a gente só tem 2, ou seja, não precisa do fusível, já tem o DPS tipo 2, já tem a chave seccionadora CC, então pode dispensar o uso de uma string box CC externa, reduzindo então o custo da instalação. Ainda com relação à proteção, pessoal, o inversor da linha HT ele tem classe de proteção C5 contra corrosão e ele é IP66, ou seja, ele tem uma classe de proteção superior aos outros inversores da linha da Godoy. Os modelos de menor porte são IP65, ele é resistente à umidade e poeira, mas ele não pode ficar na chuva direto. Aqui a gente já tem um inversor que é IP66. Esse inversor ele poderia ficar até embaixo de chuva sem problema nenhum. Claro que a gente não recomenda utilizar esse inversor debaixo de chuva, porque se está pegando chuva no inversor, vai estar pegando sol também. Como eu comentei com vocês, o calor é o pior inimigo do inversor. Se está pegando sol no inversor, está chegando calor no inversor, ele está mais quente do que se ele estivesse na sombra protegido do sol. Então o que a gente recomenda para todos os inversores, na verdade, é sempre instalar uma cobertura mínima em cima do inversor para evitar que se pegue sol no inversor e que tenha calor chegando nele. Assim a gente consegue aumentar o desempenho do inversor
e também a vida útil do equipamento. Como esse tipo de inversor é voltado para uma aplicação em grandes usinas, eles têm várias funções específicas para esse tipo de aplicação. Então ele tem a função anti-PID para fazer a recuperação da eficiência dos módulos fotovoltaicos que são degradados com o tempo pelo efeito PID. Eles têm capacidade de injetar energia reativa durante a noite na rede da concessionária, isso para os inversores de 1500 volts CC. Eles também suportam serem alimentados por energia CA, ou seja, possibilita a gente a fazer uma manutenção durante a noite. Então a gente não precisa parar a usina durante o dia para fazer uma manutenção, seja nas strings ou no inversor. A gente consegue ligar o inversor durante a noite com energia CA e fazer a manutenção durante a noite sem ter perda de geração. Os outros inversores da GoodWe não suportam essa função, então isso vai valer apenas para os inversores de 225 e 250 kW. Esses inversores também são compatíveis com rastreadores solar, que é na verdade o tracker que faz a movimentação dos módulos em grandes usinas. Ele consegue tanto alimentar o tracker com energia CA em baixa tensão, assim como ele consegue trocar informações com o tracker via RS485. Com relação ao monitoramento, pessoal, a gente tem aqui bastante opção de monitoramento nesse inversor. Primeiro que ele tem monitoramento a nível de string, então a gente consegue saber as informações a nível de cada uma das strings conectadas no inversor. Para fazer a comunicação com o sistema de monitoramento, seja ele um sistema próprio da GoodWe ou um sistema SCADA que é compatível com o inversor, a gente pode usar diferentes formas de comunicação. Convencional, que é o módulo Wi-Fi, o módulo LAN, conectando um cabo de rede no inversor, dá para usar o módulo 4G para fazer a comunicação via chip de telefonia celular. A gente pode usar comunicação cabeada via cabo RS485, usando um datalogger da GoodWe, e a gente pode usar a comunicação PLC. A comunicação PLC normalmente é usada em usinas de grande porte, e é quando a gente faz a comunicação dos inversores pela própria fiação CA, ou seja, a gente não precisa passar um cabo específico de comunicação. A gente usa os próprios cabos CA para transferir dados de comunicação entre os inversores e o datalogger da GoodWe. E esses inversores da linha HT, eles têm uma capacidade de sobrecarga CC/CA bastante grande, então a gente consegue colocar pelo menos 50% de potência em módulos a mais que a potência nominal do inversor, então sobredimensionamento aí de pelo menos 50%. E a sobrecarga CA, a saída CA, ele também tem capacidade de sobrecarga CA, ou seja, ele consegue entregar até 10% a mais do que a potência nominal. Se a gente pegar um inversor de 100 kW, ele consegue te entregar até 110 kW de potência CA instantânea. Então a gente pode ver uma linha bastante completa, com todo tipo de função específica aí para projetos de mini geração e usinas de grande porte. Todas as soluções, desde proteção até comunicação, são bastante sofisticadas e inteligentes para fornecer o maior rendimento e retorno financeiro em usinas de grande porte. Galera, então espero que vocês tenham gostado da linha HT da GoodWe, é uma linha bastante completa. Se vocês quiserem conhecer mais sobre os inversores GoodWe das outras linhas, confere aqui no canal que a gente tem vídeo das linhas residenciais, trifásico 220 volts, tem vídeo de configuração, de comissionamento, tudo que vocês precisam saber sobre os inversores GoodWe, vocês encontram aqui no canal. Então se inscreve aí no canal, deixa o seu like nesse vídeo, segue a gente nas redes sociais e um abraço, até o próximo vídeo.